Saudações a todos os inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência. Aqui quem fala mais uma vez com vocês é Emissário Cristiano. Chegamos à parte 2 desta minissérie, né? E na parte 1 nós expomos aí, né, por assim dizer, eu anunciei lá sobre o caso da ateia militante que defendeu a inocência de um pedófilo, né? Eu só disse por assim, né, por cima dos, né, nas entrelinhas. E muitos ateus se revoltaram comigo, né? Vocês perceberam aí os áudios na parte 1, né? Eles me xingando, falando um monte de coisas, né, gente? E também foi postado um pequeno vídeo curto do Jason Ferrer, né, atacando ferrenhamente, monstruosamente os comportamentos de supostos líderes religiosos, né? Só que ele colocou numa tonalidade como se fosse todos os cristãos agem dessa forma que ele disse que agem, né? E alguns áudios de WhatsApp, de grupos de supostos ateus aí, né? De WhatsApp, se opondo à minha denúncia de um comportamento de uma ateia militante, né? Um caso que ocorreu aí em 2009. E nessa parte 2 você vai acompanhar comigo uma leitura de uma página no Google, né, criada por um cristão, realizando essa denúncia de um comportamento de uma ateia militante em 2009. E vocês acompanhar a técnica que os ateus utilizam para atacar a religião alheia. E vocês vão entender o porquê que ateu ataca a religião. Tem um motivo, a essência, o que está por trás desse ataque dos ateus e dos ateus militantes contra a religião alheia, não só o cristianismo, né? O porquê que os ateus atacam líderes religiosos, etc, 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 né? Que quando uma criança é estuprada, eles se vitimizam e atacam lá os religiosos que estupraram a criança, né? Mas é só por causa da religião, né? Porque se a criança foi estuprada fora da igreja, aí eles não se metem no assunto. Então eles só usam a criança para atacar a religião alheia. A verdade é essa. Vocês vão entender a técnica, o porquê que ateu odeia, o porquê que ateu ataca religioso. E você pode aprender uma coisa nessa parte 2, né? Você aprendeu o seguinte, que o ateísmo, ele não oferece um modelo melhor de moral para resolver os problemas da humanidade, né? Aquele que cai de paraquedas, né? Sai de um sistema religioso, muda para outro sistema, que é o ateísmo, imaginando que o ateísmo é um mundo encantado de Bob, que o ateísmo é um modelo melhor de moral, melhor do que da religião, para resolver os problemas da humanidade. E nessa caminhada, lá no finalzinho, ele vai entender que o ateísmo não oferece também um modelo melhor de moral, né? Melhor do que o teísmo bíblico, por assim dizer, né? E quando eu digo que o ateísmo não oferece um modelo melhor de moral para resolver os problemas da humanidade, eu digo isso porque eu já fui ateu. Eu sou ex-ateu e a conclusão que eu cheguei no ateísmo é essa. Eu compreendi que o ateísmo não é também um exemplo de moral melhor do que o teísmo, por exemplo. Então, só para resumir, né, essa parte 2, a intenção dessa parte 2 não é para falar mal da senhorinha, né, que cometeu aí um deslize, né, de defender um pedófilo. A senhora, nome sueco, né, Åsa Heuser, né? Não, porque hoje em dia ela tá senhora de idade, ela tá com mais de 80 anos de idade, né, ela beirando pelos 90, mas sim pelo escândalo que ela cometeu lá pelos meados de 2009, né? Inclusive se metendo em política, né, porque eu vou mostrar aí, ela se meteu com Jean Willis, né, para defender causas humanistas, homossexuais, mulher com mulher, homem com homem, né? Então, ao mesmo tempo,
que o ateu, ele critica um religioso ou um cristão e acusa de ser gado de pastor, nesse caso você vai observar uma ateia militante sendo gado de político. Tem isso também. Então não é a pessoa em si, é o comportamento de uma ateia militante. Só que como é 2009, né? Não existia o WhatsApp na época, né? Era a época de Orkut. Foi printada a conversa, ela defendendo o seu namorado Haroldo, né? Que tinha lá mais de 65 mil fotos. Imagine, gente, 65 mil fotos de crianças nuas no computador. E ela acha que não, só porque a pessoa tem 65 mil fotos de crianças nuas, não quer dizer que ele seja pedófilo, né? Então eu peço que vocês assistam o vídeo todo para compreender o caso, para depois você falar alguma coisa. E que após esse vídeo, você que é ateu, que deve estar me assistindo aí, você que enxergue o seu próprio umbigo antes de falar de qualquer religioso, né? Porque na verdade é o sujo falando do encardido, né? Do mal lavado. E que antes do ateu falar mal, por assim dizer, de Deus ou de deuses ou de supostos líderes religiosos ou de religiões, que ele lembre destes vídeos que eu postei aí, que o ateísmo também não é uma solução melhor de moral para se resolver os problemas da humanidade. E não adianta vocês, ateus ou ateias ou ateus militantes, né, pescando no aquário alheio, tirando pessoas das suas respectivas esperanças e trazê-los para o ateísmo, prometendo uma liberdade, uma melhoria, uma moral melhor, né? E quando a pessoa vai perceber, ela caiu no engano, no golpe do 171. Ela entende no final dessa estrada que é o sujo falando do mal lavado, e é cada um por si. É cada um por si. Então o ateísmo não traz um exemplo melhor para resolver problemas da humanidade. Não traz. Nem religião, nem ateísmo, filho. É cada um por si. Mas antes da gente iniciar a nossa investigação, eu venho lhe convidar você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe, aumente o volume do seu aparelho, coloque os fones de ouvido e investigue comigo esse caso. Se prepare, eu vou jogar essa batata quente pra você. Passa pra frente, resolva, filho. Sorte a vinhetinha, ó. Está aí o site, né? Criacionismo. Um dos sites que eu encontrei, que eu fiz uma leitura minuciosa e achei interessante esse caso, né? E depois a gente vai saber se esse caso é verdadeiro ou não, se procede ou não, na parte 3, né? E logo a impressão que se dá aí é um site cristão, né? Criacionismo, né? Tal. Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011. A ativista ateia defendeu a inocência de um pedófilo, né? Então a gente vai ver essa acusação que o criador desse site acabou fazendo. Aqui temos a foto da Ousa Heuser, né? E vamos começar aqui a leitura, né? Como sempre acontece, os militantes ateus só se importam com a pedofilia quando esta é praticada por homossexuais dentro das igrejas. Quando os mesmos homossexuais abusam crianças fora das igrejas, então os militantes ateus já não têm problema com isso. Rapaz, por isso é que desde o princípio se viu que toda a indignação contra os abusos a crianças católicas por parte de padres homossexuais era uma fachada. Os militantes não se preocupam com as crianças, eles as usam como forma de atacar o cristianismo.
Vocês entenderam até o presente momento? Até aqui dá para se entender por que os ateus e os ateus militantes atacam tanto o cristianismo ou outras religiões, qualquer religião, né? Eles aproveitam de uma situação e acabam usando aquela vítima para atacar a religião alheia. Agora, se acontece fora da religião ou fora da igreja, eles já não tem nada com isso. Já não tem nada com isso. Eles querem difamar a religião em si. Vamos continuando aqui. Osa Heuser, ativista ateia que está envolvida nos principais movimentos do ateísmo e secularismo, em movimentos como a UNA, a Liga Humanista Secular, a Ateia, entre outros, e que em 2009 foi desmascarada aqui por ter se amaziado com um pedófilo. O que é amaziado? Ela se juntou, né? Se uniu, mas que até ali não havia sido formalmente condenado. E por ter simulado ser luterana para seu marido, ao ferir clientela como veterinário, conforme reportagem da Veja. Defendeu a inocência de um pedófilo, no caso Haroldo Galves, mesmo depois de sua condenação em primeira instância. Bem, as primeiras informações que temos aqui, a gente vai investigar, é claro, é esse tal de Haroldo Galves, né? E tem mais um outro nome aqui, cadê? Assim, ó, para o seu marido ao ferir clientela. Vamos ver se o marido dela chama isso aqui, ao ferir clientela, e Haroldo Galves. Vamos subir um pouquinho mais aqui. O que temos aqui? Na imagem abaixo, retirada tempos atrás de uma comunidade do Orkut contra a pedofilia, Osa Heuser defende a inocência de Haroldo Galves, que acabou tendo sua condenação confirmada semana passada pelo crime de pornografia infantil, né? E aqui temos aqui o print, né? Vamos pegar, dar um zoom nesse print aqui e pegar essa conversa aqui. Aí está o print. Então, como vemos aqui, ó, Orkut, mensagens, Mozilla Firefox. Aqui temos a data. Aqui, ó, horário. 6 horas atrás. Osa Heuser, oráculo. Esse caso é extremamente duvidoso e não há nada provado. Pelo que sei, o Haroldo está em liberdade. Aí o Marcos diz assim: como consegue se safar ainda livres? Osa Heuser, que legal ver você por aqui. Beijos. E a Ju também, na medida do possível. Desculpa, possível. Osa Heuser diz assim: no caso do Haroldo, tenho bons motivos para acreditar que ele é inocente. Oráculo Delfos: se ele está solto, eu não sei. O que eu vi somente foi a matéria. Embora nossa justiça seja falha em alguns pontos, acredito que ele está solto é sinal que deve estar existindo uma investigação. Osa Heuser: não acredito que ele seja inocente, tá vendo? Então temos aqui um print dessa conversa, né? Provando aqui que Osa Heuser está bem aqui marcado em vermelho, né? Ela tem bons motivos para acreditar que ele é inocente. Será mesmo, gente? Será? Não sei. Estão dizendo, né? Se é ou não é, a gente vai ficar sabendo, né? E continuando a nossa leitura aqui investigatória, né? Se a situação de Osa já era ruim, piorou agora que Haroldo teve sua pena confirmada e publicada no site do Tribunal de Justiça. A gente vai verificar isso também. Osa está envolvida até o pescoço com o movimento ateu e sua conduta no Orkut simplesmente a desmoraliza, não somente enquanto pessoa, o que não é o objetivo desse blogueiro, mas a desmoraliza enquanto líder de movimentos ateus,
contra o que devemos resistir bravamente e cujo intuito é tão somente destruir os fundamentos cristãos de nossa sociedade e substituí-los por uma volúvel moral secular. Vamos ver aqui. Esses líderes ateus gostam muito de condenar a pedofilia da seita do Vaticano II, mas não olham para o seu próprio umbigo. É importante divulgar esta postagem a fim de demonstrar como o movimento ateu não desfruta de qualquer idoneidade e credibilidade, já que suas lideranças se envolvem sentimentalmente com pedófilos, defendendo-os descaradamente, sem o menor pudor. Aí temos aqui uma matéria chamada Darwinismo, né? Nota: a denúncia apresentada pelo post acima é válida, mas quero reafirmar que tenho amigos ateus que não se enquadram de forma alguma no perfil descrito. O que me causa repulsa é a intolerância dos ateus militantes, os neo-ateus, que vivem atacando os religiosos como se tivessem um modelo de moral melhor do que o proposto pelo ateísmo bíblico, como se todos os males da humanidade tivessem sido causados pela religião, quando se sabe que regimes políticos ateus levaram muito mais pessoas à morte do que a Santa Inquisição e as Cruzadas juntas. Os ateus moderados, racionais e tolerantes sempre tiveram e terão o meu respeito, correto? Aí temos aqui uma matéria de Mr. Dawkins, qual é o problema com a pedofilia? A gente vai ver isso depois. Agora vamos ler aqui no mesmo blog, né, no mesmo site, Criacionismo, né? Mr. Dawkins, qual é o problema com a pedofilia? A postagem foi realizada no dia 14 de abril de 2010, numa quarta-feira, né? Vamos subir aqui mais um pouquinho. Aqui a foto de Mr. Dawkins. E diz o seguinte: lendo a reportagem sobre o plano de Dawkins e Richards de processar o Papa Bento XVI, é notório como o ateísmo não consegue lidar com as consequências de suas pressuposições filosóficas. Se, entre aspas, Deus está morto, qual é o padrão moral que o ser humano deve se espelhar? O homem é a medida de todas as coisas. Um cético poderá responder, mas se ele terá que responder outra pergunta: qual homem, então? Por homem entenda comportamento, Hitler ou Madre Teresa, Stalin ou Gandhi, Pinochet ou Jesus. A ética centralizada no ser humano, como proposta por Kant, não funcionou e, pior, trouxe consequências catastróficas para a nossa geração. Vamos ver aqui mais um pouquinho. Veja as palavras do importante filósofo ateu Ken Nielsen, da Calgary University, Canadá. Ele diz o seguinte: não fomos capazes de demonstrar que a razão exige o ponto de vista moral, nem que todas as pessoas realmente racionais não deveriam ser individualistas, egoístas ou não morais clássicos. A razão não decide aqui. O que pintei para você não é agradável. A reflexão sobre isso me deprime. Em a razão prática pura, mesmo com um bom conhecimento dos fatos, não o levará à moralidade. Aqui, no caso, o tema de um livro, parece, né, ou de uma matéria, What Should Be Moral? American Philosophical, né, de 84. Um ateu sincero, admitindo as limitações do ateísmo, tá, gente? Aí diz assim, ó: não estou dizendo que ser ateu é sinônimo de ser depravado. Conheço diversos ateus com um comportamento exemplar quando o assunto é cidadania e filantropia. Não é esse meu ponto. O que estou dizendo é que se não existe um padrão para os teístas, Deus, para diferenciar entre o certo e o errado, todas as coisas são permitidas, como bem disse Fyodor Dostoiévski: estupro, assassino, pedofilia, genocídio
e outras atrocidades podem ser explicadas por uma visão relativa da moralidade, mas em nosso íntimo todas elas nos incomodam. Olha só, hein? E terminando aqui, deixa eu ver o que tem mais, tem que dá para subir. Concluo com uma citação de C.S. Lewis. Num tipo de simplicidade assustadora, removemos o órgão e exigimos a função. Fazemos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Rimos da verdade e ficamos chocados ao encontrarmos traidores em nosso meio. Castramos e esperamos que o castrado seja reprodutor. The Abolition of Man, página 35. Dawkins e Hitchens estão lutando para Deus ser removido da sociedade, mas ainda querem uma moralidade absoluta. Alguém consegue explicar isso, por favor? Aqui temos Luiz Gustavo Assis, é pastor de Caxias do Sul e escreve para o site Outra Leitura. Até aqui, né, você vê qual que é a doideira dos ateus, né? Não todos, né, mas os caras só inventam palavrinhas, né, para justificar as práticas imorais e bestiais que o ser humano possui. Estamos agora com mais uma matéria, né, sobre o caso da Elsa Heuser. O site é o Marxismo Cultural, a subversão ideológica da civilização ocidental, postado em 1º de janeiro de 2012, num domingo. Essa aqui é a fumaça no fogo, onde há fumaça há fogo, né? E o tema é qual? Militante ateísta Elsa Heuser diz o seguinte: só porque ele tinha 65 mil fotos de crianças nuas no computador, não quer dizer que ele seja pedófilo. Aparentemente, para a senhora Elsa Heuser, ativista ateísta, vice-presidente da Liga Humanista Secular do Brasil, ter fotos de crianças nuas é perfeitamente normal. Só se for na cabeça dela, né? Senão vejamos mais a um disparo ético de Elsa Heuser. Ele, Haroldo Galves, militante ateu, nunca foi acusado de nada além de possuir algumas fotos de nus de crianças menores de idade. Principalmente, não há uma única acusação de qualquer contato com alguma criança. Então, olha as ideias, cara. O cara, Haroldo Galves, é militante ateu também como ela, né? Então, ter 65 mil fotos e vídeos de crianças de 1 ano a, se não me engano, 13 ou 14, nuas, peladas, tendo relação sexual com adulto, e ela fala que é algumas fotos, é normal. Olha só. E aí temos aqui mais um print, que nós vamos ver. Esse print é agora. E nesse print o que podemos observar aqui, né? Aqui o que mostra aqui é um site da ligahumanista.org, deve ser do site dela, né? Que atualmente esse site aqui, ó, ele foi removido pelo Tribunal da Justiça, tá? Mas a gente consegue tudo aqui. Então aqui nesse site, no caso chama-se Uma Teia de Bom Humor, a história de Haroldo Galves, o meu lado. Então ela vai contar o lado dela sobre o ateu militante Haroldo Galves, né? E diz o seguinte aqui, né? 22 de dezembro de 2011, quinta-feira. A história de Haroldo Galves, o meu lado. Desde muito tempo que os meus detratores se aproveitam da história de um homem que foi vítima de uma grande injustiça, cabe dizer que já me atacavam muito antes disso. O bullying virtual não começou a partir desse acaso, mas bem antes, em 2008, como podem ver aqui, né? Então, para ela, né, a história do Haroldo é uma perseguição, uma injustiça. Antes de começar a contar a história propriamente dita, quero explicar o porquê acredito na inocência dele. Ele nunca foi acusado de nada além de possuir algumas fotos de nus de menores de idade,
Principalmente, não há uma única acusação de qualquer contato com alguma criança. Isso que ela diz, né? Nunca foi feita uma perícia de fato pela defesa para determinar a quantidade de fotos no computador. Só a promotoria teve acesso e, evidentemente, só olharam o que lhe interessava. Ele não sabia que a lei havia mudado e que a posse desse tipo de material havia se tornado crime inafiançável poucos meses antes. Só foi preso porque foi considerado flagrante. E ele não pode pagar a fiança, né? Ele podia ter negado conhecimento sobre as imagens. E se fosse verdadeiramente um consumidor desse tipo de material, e sendo que o computador estava na assistência técnica há 2 ou 3 dias, era o que teria feito, mas ele foi ingênuo e confirmou que as imagens eram dele. E tentou explicar que estava por conta própria tentando encontrar informações que levassem a um verdadeiro abusador, sem saber que a simples posse agora já era um crime. O verdadeiro criminoso teria agido assim? Ou teria aproveitado o fato de o computador estar há 3 dias longe das vistas dele para alegar desconhecimento e alegar que outra pessoa as colocou lá? Então nota que ela está colocando a culpa na assistência técnica, que talvez lá os técnicos lá que fizeram a manutenção no computador tenha acessado 65 mil fotos, né? Tipo, para livrar o amiguinho, né? Por assim dizer. Ela tem, claro, todo o direito de se defender, né? Colocar outro lado da história. Mas aí vem a pergunta, que não quer calar, né? Você tem os pós e os contras, né? Você tem aqueles 2 sites do criacionismo, né? E temos mais este aqui, o lado dela. Temos que fazer isso, né? Pegar os 2 lados da história e analisar de fato quem está com a verdade e quem está com a mentira, né? E é o que vamos fazer aqui na parte 3 desse vídeo, tá? Mas antes de começar a parte 3, nós temos aí algumas pistas para saber que aonde há fumaça, há fogo. E se aonde há fumaça, a gente, claro, tem a independência e a legitimidade de fazer uma investigação independente. Se ela está certa ou está errada, se o cara foi ou não foi, não me interessa. O que interessa realmente é que os 2 são ateus militantes e que os 2 caíram em escândalo. Uma tentando proteger o amiguinho foi preso e acabou, já era. E a conversa continua. Na realidade, não foram algumas fotos de crianças nuas, como a mentirosa distorcidamente alega, mas aproximadamente 65 mil imagens de crianças em sexo explícito. Então isso conta fotos e vídeos, né? Mais uma vez que se vê é que os ataques levados a cabo por militantes ateus contra os cristãos, não confundir ateus com militantes ateus. Ele deixa bem claro aqui que há uma separação, ateu militante e ateus comuns, né? Nada mais são que fachada. Eles não se importam com o que acontece às crianças católicas que são abusadas por homens com atração sexual por pessoas do mesmo sexo. O que eles querem é diminuir a influência da Igreja Católica sobre a sociedade, ou diminuir a influência evangélica, cristã, etc., seja de qualquer religião, né? Mas aí quando o tiro sai pela culatra, quando acontece escândalos no meio deles próprios, aí eles vêm aquela desculpa, esfarrapada, não, foi assistência técnica, eu não acredito que ele seja pedófilo por ter 65 mil fotos, naquela coisa toda, né? E por que isso? Porque o cristianismo no geral, a Igreja Católica em particular, são instituições que impedem o avanço da revolução tão desejada pelos marxistas culturais. Como tal, eles usam de todos os meios possíveis para desacreditar a Igreja Católica, especialmente na América do Sul, onde há uma grande união entre a vontade da maioria e a visão social da Igreja Católica. Este é,
portanto, a moralidade neo-ateísta. Ter 65 mil fotos de crianças em cenas de sexo explícito não é nada demais, olha só. São estes os indivíduos que, juntamente como o Gaystop, lideram a luta contra a Igreja Católica. Como se pode ver, eles são puros exemplos de elevação moral. E ainda temos comentários, né, por cima, né? Assim como o cristianismo é um inimigo do feminazismo e homofaxismo, gaysismo, a religião islâmica também discorda daqueles que sempre criticam os muçulmanos e que veem como inimigos. O Islã, na verdade, é um grande aliado, pois é forte às suas tradições patriarcais, oferecendo um grande obstáculo no avanço destes grupícios que tentam arruinar a família tradicional, pervertendo nossas crianças e transformando homens e mulheres em inimigos. A maior ameaça do Ocidente é ele mesmo: marxismo, anarquismo, feminismo, ateísmo, e esses movimentos pró-viadagem surgiram na Europa, ganharam força nos Estados Unidos e agora estão contaminando o mundo inteiro. O mundo islâmico é praticamente a única barreira para esta corja. Enquanto mulheres europeias não querem mais cessar de ter filhos, as mulheres muçulmanas parem em média de 4 crianças, vendo a fraqueza de seus líderes e corrupção do cristianismo. Em vários lugares, muitos se convertem ao islamismo, que é forte em suas regras e que não cede de forma alguma ao politicamente correto, né? Olha só. O Lucas, dia 2 de janeiro de 2012, às 8h22 da manhã. Lobo. Mas por enquanto, aqui no Ocidente, os maometanoso e os marxistas culturais estão unidos ao seu ódio comum ao Ocidente e ao cristianismo, bem como os judeus. Mais tarde, se por acaso o cristianismo for totalmente ilegalizado no Ocidente, os maometanos vão fazer os esquerdistas exatamente o mesmo que eles fizeram aos comunistas, que ajudaram no derrube do Shah na Pérsia, destruí-los. Olha só. O que? Esse namoro entre Islã e marxismo não irá durar muito e os muçulmanos irão decapitar os marxistas em algum momento. E quem vai vencer a guerra cultural será o Islã, porque existe há 1400 anos, enquanto o marxismo existe há 300. Pois é, caro Lucas, aliança um tanto promíscua essa. Por sinal, a violência islâmica contra cristãos campeia, né? Aí ele coloca aqui um site, né? E que Deus se compadeça de nós. O Anônimo, 3 de janeiro de 2012, às 16h47. Sim, ter 65 mil fotos de crianças em cenas de sexo explícito não é nada demais. Ver uma cena de uma criança tendo sexo explícito não é nada demais. Obrigar uma criança a ter sexo explícito, nada demais. Por aí vai. A listinha. Aliás, ter algo que é demais na lógica futura desses caras? Olha a pergunta, gente, né? Aliás, tem algo que é demais na lógica furada desses caras? Oh, sim, dizer que um Criador existe e sacrificou seu filho para nos salvar, isso sim é atentado contra a humanidade. Agora, curtir fotos explícitas de crianças não tem nada de errado. Olha só, desceu a madeira mesmo. O Lucas respondeu, 3 de janeiro de 2012, às 17h08, Denhon, só para veres a dualidade de critérios dessa gentalha, cambada de imorais. Olha só, pessoal, né? Pessoal não deixa barato não, gente. E por aí vai, né, gente? Então essa aqui é a parte 2, praticamente, né? E estamos mostrando aqui os dois lados da história. Tanto a defesa de Ousa Hauser, né, naquele próprio site dela, e dessas supostas acusações. E o que temos aqui são muita fumaça. E onde há fumaça, há fogo. E para fecharmos com chave de ouro esta investigação independente, né, quero deixar bem claro que eu não tenho nada contra os envolvidos nesta investigação, porque até então quem está tomando conta do caso é a justiça brasileira, né? Eu simplesmente achei interessante o caso, por se tratar de supostos ateus e ateias militantes, né, que querem
transformar o mundo numa moral de um paraíso, né? Enfim, quer apontar o dedo em riste para os outros, enquanto automaticamente 3 dedos estão apontando para eles mesmos, né? Escandalizando essas imoralidades aí, um tentando acobertar o outro, né? Enfim. E o que temos aqui nessa junção de essa fumaça, onde a fumaça há fogo, né? Nós temos aí a listinha, né? Lá temos a Ozenhauser, que é até a militante. Temos o Alferir Clientela, segundo o que foi denunciado lá, que é o marido. Temos esse aqui, o Haroldo Galves, que é o ateu militante também e pedófilo. Temos esse sinal aqui, 65 mil mídias de crianças, né? Temos no caso o Orkut, que é os 2 prints. Temos essa aqui, a revista Veja, que eu não encontrei esse número dessa revista Veja, com o caso, com a reportagem. Temos aí o Tribunal da Justiça, onde nós vamos colocar aí na parte 3 aí os processos aí, né? Referente ao caso das pessoas envolvidas. Temos aqui a matéria que lemos lá do Dawkins e o Hitchens, onde eles falam de traidores em nosso meio. E a frasezinha do Dawkins e Hitchens: estão lutando para Deus ser removido da sociedade, mas ainda querem uma moralidade absoluta. E aí a pergunta, né? Alguém conseguiria explicar isso, por favor? Será que essa moral absoluta pode vir dos ateus militantes, sendo que eles nem eles mesmos trazem essa moral absoluta, eles tentam acobertar entre eles mesmos, né? É impressionante. Então essas provas aqui, elas vão ficar para a parte 3, onde a gente vai estar analisando a prova e ver quem está certo, quem está errado, e ponto final, e já era. Até então, muito obrigado por você acompanhar esta investigação e fui, até a próxima.